Um júri tem que discernir entre o bem e o mal. E não se pode, ao último critério, não se pode deixar influenciar pela opinião pública. Muito bem, o júri está formado, Deus cria a humanidade. O diabo está achando que está com a razão, que a lei de Deus não é perfeita. E quando se tem um júri, o que a pessoa tenta fazer? Subornar o júri. Adão foi lá no Jardim do Éden e, juntamente com seu plano diabólico, usou o mesmo argumento que ele usou com os anjos. Virou para Eva e falou assim: ei, come dessa árvore, você vai ser como Deus. Você vai ser conhecedora do bem e do mal. Deus não quer que você seja como ela. E aí, o diabo então tentou Eva e Eva caiu. Quando eles pecaram, eles foram expulsos do Jardim do Éden. Gênesis 3:5 diz o argumento que o diabo usou: porque Deus sabe, falou para Eva, que Deus sabe que no dia em que comeres vos abrirão os olhos, como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Então Adão e Eva pecaram, foram expulsos do Jardim do Éden. Antes disso, Jesus disse: Adão, onde estás? Deus não sabia onde Adão estava? Sabia. Qual foi o propósito de Deus com essa pergunta? Estávamos perdidos. A humanidade se perdeu. E agora? Deus então nos mostra um mapa. Esse é o mapa que eu vou mostrar para vocês hoje. O grande plano da salvação. Deus já, desde o princípio, conhecedor do fim, desde o princípio já tinha feito esse plano da redenção para nós, da humanidade. É como se, por exemplo, a gente chega aqui nos Estados Unidos e estamos perdidos, paramos ali e falamos: ei, você sabe onde é a igreja de China, a igreja portuguesa? Ah, sei. Você segue reto, o próximo semáforo à direita, à esquerda, e a pessoa bem educada, você segue tudo que ela te ensinou, o semáforo, direita, esquerda. Quando você chega, você caiu num mall, assim, não tem igreja, não é lá. Aí você pensa: nossa, mas a pessoa me explicou tão bem, tão boazinha, confiei nela. Aqui nós usamos um GPS. Tá certo que às vezes ele não está atualizado, leva a gente num lugar que nem era para levar, umas ruas que não existiam, mas o plano de Deus é perfeito. Seguindo esse plano da salvação, não há como errar. O plano nos levará direto ao trono de Deus, onde está a sua lei, onde Deus é presente, no lugar santíssimo do santuário. Qual é o mapa então que Deus nos deixa? O santuário celestial. Há muitos e muitos anos já não existe mais o santuário terrestre. Não, vamos começar aqui antes que eu pulo. Em Hebreus, que foi a leitura bíblica de hoje, do capítulo 8, versículo de 1 a 5, o que nos diz? Que Moisés foi divinamente instruído para construir um tabernáculo, de acordo com o modelo que foi mostrado lá nos céus. Foi dito para ele: vê e faça as coisas todas de acordo com o modelo que lhe foi mostrado. Devemos seguir esse mapa. Jesus veio ao mundo e deu exemplo de como caminhar nesse mapa. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. É muito interessante. Quando eu estudei isso, eu falei: nossa, é realmente coisas que, quando paramos para estudar a Bíblia, ela é maravilhosa, né? Tem muitos tesouros aqui escondidos. E aí você descobre e fala: nossa, mas Deus é tão maravilhoso, tão bom, ainda nos deixou um mapa para o reino dos céus. O que Jesus diz? Eu sou o caminho. Em Salmo 77:13 lemos que o teu caminho, ó Deus, está no santuário. E eu esqueci de mostrar as imagens. Essa daqui era de Lúcifer quando ele estava no céu, que ele guardava e protegia a lei de Deus, que é a arca da aliança. E aqui, quando ele colocou a iniquidade no seu coração e foi contra a lei de Deus. E aqui a rebelião no céu, onde o diabo caiu junto com um terço dos anjos. Então houve a primeira batalha. Se a primeira batalha no céu foi sobre a lei de Deus diante do trono de Deus, adivinha como vai terminar essa batalha? Nós vivemos numa batalha, nós sabemos disso. No fim dela vai ser diante de Deus, diante do seu trono e por causa de sua lei também. O júri, onde Deus criou Adão e Eva, que somos nós hoje aqui que vamos ser o júri. E aqui está a parte onde nós chegamos, o santuário. Esse é o plano de Deus para a nossa salvação. O santuário, esse é um santuário terrestre, na época de Moisés, quando ele construiu. E é onde está saindo a fumaça, nós vemos o pátio. Eu vou mostrar aqui para vocês os objetos de dentro do santuário. Jesus fala que ele é a porta.
Então, para começar o nosso caminho, nós temos que conhecer a Jesus, porque Ele é a porta. Ele diz em João 10, de 1 a 2: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor de ovelhas. Então, entramos pela porta. Este é o caminho estreito, o caminho que nos leva ao trono de Deus. Depois, dentro do pátio, existe um altar de holocausto, onde era levado ao cordeiro e era colocado os pecados em cima e era feito o sacrifício. Tem uma pia onde o sacerdote lavava a mão depois do sacrifício, sujas de sangue, na água. Importante isso, mais para frente a gente vai ver. E os objetos do lugar santo. No lugar santo havia a mesa dos pães, o candelabro e o altar de incenso. A princípio, quando estudamos sobre essas coisas, parece ser difícil, mas eu vou mostrar para vocês de um jeitinho bem simples como isso é importante e é muito interessante, e não é difícil falar sobre santuário. Esse negócio de santuário, de profecia, isso é muito complicado, mas esse é o caminho que nos leva à salvação e não é complicado. Então esses 3 objetos fazem parte do lugar santo, e no lugar santíssimo fica a arca da aliança, a arca do concerto, os 10 mandamentos estão aí dentro, a lei de Deus. O santuário, se a gente pegar esses objetos e traçar uma linha, ele dá um formato direitinho de uma cruz. Ele tem um formato de uma cruz. A crucifixão de Cristo. Por exemplo, acima, Jesus foi colocado uma coroa de espinho na sua cabeça. Na mão e na outra mão, nas duas, mão direita e mão esquerda, foi pregado uns pregos. No seu pé foi pregado também uns pregos. Morreu com o coração quebrantado e os soldados perfuraram o seu lado com uma lança. E onde saiu? Água e sangue. Então, esse caminho nos leva à crucifixão de Cristo. Esse caminho também nos aponta para quem Cristo é. Vamos ver? Embaixo, o altar de sacrifício. Deus é o Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A pia, o que a pia nos indica? Ele é a água da vida. Ele é a água onde dá a fonte da vida. E a mesa dos pães, o que Jesus é? Eu sou o pão da vida. O altar de incenso. O altar de incenso fica ali ao meio. Vocês estão vendo para ver bem? Eu acho que é a próxima imagem que eu falo bem. Esse amarelinho quadradinho do meio, o altar de incenso. Jesus é o nosso intercessor. Ele nos intercede ao Pai. Em Efésios 5:2 diz que Cristo se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus. Ele sobe com um aroma suave. O candelabro, que é esse aqui do lado esquerdo meu, tem 7 luzes. Ele é o candeeiro, é a luz do mundo. João, quando teve a visão e viu o santuário celeste, ele viu Jesus ao lado de 7 candeeiros. E por último, a arca da aliança. Cristo veio para cumprir a lei e não para revogá-la. Em Mateus 5,17 está escrito. Vamos dar aqui um outro exemplo. Um outro exemplo, Êxodo. Vamos lá, o povo de Israel. Altar de sacrifício. O povo de Israel sai do Egito para quê? Oferecer um sacrifício para Deus. Depois que eles saem, eles passam pelo Mar Vermelho. A água significa a pia. Depois, eles recebem o pão do céu, o maná, que Deus envia para o povo de Israel. Jesus fala para eles se prepararem para encontrar com Ele quando Ele ia. Eles tinham 3 dias para se prepararem. Altar de incenso, a oração. Está escrito que em Êxodo 19:9 diz que a oração e a meditação, eles tinham 3 dias para se preparar para encontrar com Deus. E o candelabro, Israel é colocado como a luz do mundo. Ele é a cidade edificada sobre o monte. Israel ficava num lugar estratégico onde as outras pessoas, o povo, o mundo pagão poderia enxergá-lo e conhecer a Deus através dele. E por último, em Êxodo 20, o que é que Deus dá para Israel? Os 10 mandamentos, a sua lei. Muito interessante. Mais um exemplo aqui, o nascimento de Jesus. Vamos lá, o nascimento de Jesus. No altar de sacrifício, a primeira peça. Jesus nasceu entre os animais, nasceu no estábulo. Nos leva ao altar de sacrifício, que ele nasceu para morrer. A pia. Aos 30 anos, Jesus é batizado.
Ele vai para o deserto logo depois que ele é batizado e fica 40 dias em jejum. O que acontece lá? Ele é tentado 3 vezes. A primeira tentação, o diabo fala: se és possível, transforma